Então vamos lá, pessoal, vamos continuar o assunto sobre limite e continuidade de uma função. Na aula 1, introduzimos a ideia de limite. Vimos que limite, ao calcular limite, pode gerar algumas determinações. Determinação essas que eu apresentei na aula 1. Além de determinações, vimos as propriedades de operação, tá? As propriedades básicas de operação de limite, também estudamos isso então aí na aula 1. Enquanto que nessa aula vamos começar então, a estudar a fundo cada uma dessas indeterminações, apresentando assim então os limites que se encontram em cada uma dessas indeterminações. Gostou da ideia? Vamos a isso. Olha aqui, temos assim tal tipo de indeterminações. Atenção, atenção. Na aula 1 vimos essas indeterminações, vimos que limites poderiam gerar então cada uma dessas indeterminações. Nessa aula veremos aqui então o primeiro tipo de indeterminações, que é infinito menos infinito. Atenção, atenção. Vamos aqui tentar resolver uns 4 exercícios para você poder ficar craque. Mas antes de começar a resolver esse exercício, vamos ver aqui então algumas noções básicas, que são algumas teorias, para você tentar sair bem nesse tipo de indeterminações. Vamos a isso. Podemos afastar aqui então um pouquinho só para aqui. Para você resolver aquele tipo de limite, precisa então de pouca coisa só. Atenção. Este tipo de limite de número 1 e de número 2 não precisa de muita coisa, mas sim o limite de número 3 e de número 4 é esse tipo de limite que nós iremos ver aqui então aí as teorias. Vamos a isso. Temos aqui então o seguinte, para você resolver aquele tipo de limite, tem que saber aqui de produtos notáveis. Por exemplo, o a ao quadrado menos assim o b ao quadrado, diferença de quadrado. Isto aqui vimos também nos produtos notáveis. Será igual, coloca aqui então o a menos assim o b multiplicado por o a mais b. Ou seja, o produto da soma pela diferença é igual, nesse caso, a a ao quadrado menos o b ao quadrado. É igual a quem está a diferença desses quadrados. Então, essa aqui é a nossa primeira coisa que você deve levar aí em consideração, que são produtos notáveis básicos mesmo. Agora, veja aqui então, veja aqui. E se lembra da noção de conjugado, quando nós vimos lá e racionalizamos algumas expressões, se lembra ou não? Veja aqui. Se por acaso ter a raiz, em que aqui temos o a mais o b, por exemplo, menos c. Agora, caso você queira encontrar o conjugado dessa expressão, simplesmente terá que trocar o sinal aqui do meio. Faça assim. Teremos aqui a raiz de a mais b mais, nesse caso, c. Isto é que poderia ser, então, o conjugado dessa expressão. Agora, se aqui aparece aí, então, mais, por exemplo, e aqui vai ter que aparecer menos, o conjugado você troca de sinal. Se aqui vem esta parte, menos assim c. E aqui terá que colocar, então, tudo isto. Atenção, não troco de sinal o que está dentro ainda do radical. Apenas troco o sinal o que está fora. É isso que você deve fazer. O conjugado inverta aqui então o sinal. Agora, caso apareça aqui, por exemplo, raiz de a menos raiz de b. Qual será o conjugado? Também troca de sinal que aparece aqui no meio. Ficarmos assim então, com raiz de a mais, visto que aqui é menos, aqui teremos raiz de b. É exatamente assim, tá? Agora, visto isso, nós podemos sim começarmos com essa resolução. Vamos assim estar no primeiro tipo, ou no nossos dois primeiros exemplos. Também vou mostrar aqui então como você pode sair e também irá mostrar algumas macetes ou dicas de como é que você pode sair então rapidamente naquele tipo de determinação, ou seja, naquele tipo de limite. Agora veja aqui, neste lado eu posso colocar então em número 1. Atenção, basta copiar limite quando x tende a então menos infinito, entre parênteses, 2, 5 elevado a quinta a 5, 2 vezes x elevado a 5, menos 4 assim, então x elevado ao quadrado, mais 2x elevado ao quadrado, copia aqui, e aqui temos menos 1. Atenção, ao cálculo de limite, sempre leve primeiro a tendência, tá? Nesse caso, o x tende a menos infinito, a nossa tendência é o menos infinito. Leve a tendência, coloque então na variável para ver o que vai acontecer. Vamos a isso. Nesse caso, eu posso levar a tendência e colocar na variável. Ficamos assim, tá, com o limite. Quando x tende assim, tá, menos infinito, aí ficamos com 2 vezes o menos, aí então, essa parte de x coloca então menos infinito. Menos infinito elevado a 5, vamos continuar aqui. Aqui ficamos então com menos 4 vezes o menos infinito elevado assim, tá, a 4, mais 2 vezes assim, tá, o menos infinito elevado a 2, menos aqui então uma unidade. Vamos continuar então mais para baixo para aqui. Ficamos assim tá, com o limite. Quando x tende assim tá, menos infinito, faça as operações. Aí que ficamos com 2. Ou começa aqui. O menos infinito elevado a
nesse caso a menos 5. Como o número que está elevado com o número ímpar, logo esse resultado daqui então fica em negativo, tá? Ficamos aqui então com menos infinito. Enquanto com menos infinito vezes o 2, teremos o menos 2 nesse caso, ou seja, menos assim então infinito. Vimos essas operações na aula 1 de limite. Agora veja aqui, temos aqui então tudo isso elevado a 4, sendo que esse 4 é um número pare, então o número negativo elevado ao número par, o que vai acontecer? O número então fica então positivo. Logo aqui ficamos com a então mais infinito vezes o menos 4, ficamos assim então com menos, assim está infinito. Essa parte aqui ficamos com o quê? Ficamos com menos infinito, tudo isso elevado ao quadrado. Ficamos aqui então com mais infinito, visto que o menos infinito está elevado a um expoente par, logo vezes este 2, teremos assim então mais infinito. Aqui temos menos 1, exatamente assim. Agora vamos continuar aqui. Ficamos assim então com o limite quando x tende a então a menos infinito. Agora essa parte, veja aqui, o menos infinito com menos infinito. Isto aqui dá então menos infinito. Agora some este aqui infinito menos 1, com certeza dá então infinito, mas aqui não está infinito. Este tipo de determinação, se nós tentarmos inverter apenas sua ordem, vamos notar que estamos perante a nosso primeiro tipo de determinação que eu colocar em primeiro lugar, tá? Ficamos aqui então com infinito menos assim então infinito. Coloca aqui bem, tá? Infinito menos infinito, isto aqui dá infinito menos assim infinito. Indeterminação aqui está infinito menos infinito. Agora, como levantar este tipo de indeterminação? Veja aqui, para levantar, terá que fazer o seguinte. Veja aqui, atenção. Ficamos assim, está com o limite. Quando x tende assim a menos infinito, de essa parte, agora eu vou ter que evidenciar o maior termo aqui. O maior termo de maior expoente, não é? Ou seja, terá que evidenciar aqui então o x de maior expoente. Exatamente aqui. Agora, evidenciando este, ficaremos com x aqui então na 5, entre parênteses. Aqui desta parte, se eu retirei isto, quando é que fica aqui? Aqui ficaremos apenas só com 2. Atenção, porque este vezes o 2, voltaremos aqui. Agora, aqui terei que evidenciar também o x elevado a 5. Ficamos assim tá, com menos 4 que divide a entrar por x simplesmente. Atenção, o que aconteceu ali? Se eu retirei aqui o 5 elevado, ou seja, o x elevado a 5. Agora, para que isso então possa manter como está, aqui tem que colocar então x. Porque se eu levo este, multiplico por este termo daqui, ficará então assim com x na 5 vezes o 4 sobre aqui está na x. Este com este, terá que cortar aqui. Este com este, ficaremos assim tá com 4x na 4. Eu sei que você percebeu. Veja que o 5 daqui em cima é a mesma coisa eu escrever 4 vezes o x. E tudo isto aqui, este aqui multiplicado por 4 e dividido assim tá por x. Cortaria este com este, ficaremos assim tá com 4x na quarta. E lembrando que aqui em tela aqui é negativo. Então, por isso que evidencia assim. Agora, esta parte daqui também terá que fazer a mesmíssima coisa. Veja aqui, ali terá que fazer aqui está 2. Aqui teremos o 2 sobre o x na 3. Porque se você leva este, multiplica com essa parte, terá que simplificar ali então o 3 de cima com 3 de baixo e ficaremos assim então com 2x elevado a 2. Pela mesma razão que eu expliquei aqui. Agora, essa parte, como não temos nada, com certeza teremos que evidenciar o próprio 5. Ou seja, basta dividir aqui então com x, aí então na 5. Exatamente aí assim. Agora, veja aqui, e lá nas propriedades que nós vimos, e na nossa aula 1, vimos que aí 1 sobre o infinito, ou qualquer que seja aqui então o número que divide aqui então por infinito, isto aqui dá com certeza 0. Não importa se o A que está aqui em cima, se esse número que está em cima que pertence ao conjunto de números reais, ele aqui é negativo ou positivo. Aqui sempre terá que dar 0. Agora, levando aqui a tendência, colocando no lugar da variável, vai acontecer o seguinte. Veja aqui, eu posso continuar mais para baixo. Vamos continuar aqui. Ficaremos assim, tá, com o limite. Quando x tende a entrar menos assim infinito, de x elevado a 5, aqui temos o 2 menos o 4 que divide assim para o infinito, mais o 2 sobre aqui então aí o infinito elevado a 3, menos 1 sobre assim infinito elevado a então a 5. Atenção, também na aula 1 vimos que o infinito elevado aqui a 4
ou o infinito elevado a qualquer que seja aqui então expoente, mas basta que esse expoente seja aqui então número real positivo, isto aqui sempre dará infinito. Agora, se esse expoente que é A for aqui um número real, nesse caso pertencer ao conjunto de números reais, mas negativo, este resultado sempre terá que dar aqui então zero. Dá zero sim. Mas neste ponto, como a expoente sempre são positivo, logo aqui terá que dar infinito. Agora, o 2 que divide por infinito, a mesma coisa que acontece a 4 que divide por infinito, aqui também 1 que divide por infinito, isto aqui dá zero. Converge então a zero. Logo, nós podemos simplificar, colocarmos aqui então zero, e aqui também converge a zero, e aqui também converge a zero. Agora, veja, aqui podemos concluir. Ficamos assim então com o limite, que nós podemos continuar. Limite quando o x tende assim a menos infinito, de x elevado a 5, aqui ficamos apenas só com 2 vezes 2, essa parte daqui dá zero, tá? Ali dá zero. Logo, levando assim a tendência, colocando na variável, exatamente aqui, ficamos com o seguinte. Ficamos assim tá com o limite, quando x tende assim a menos infinito, teremos o menos infinito elevado a 5 vezes o 2. Isto aqui dá quanto? O menos infinito elevado a 5 com certeza dá menos infinito, visto que o expoente é um número aí então ímpar, tá? Agora, este vezes 2 aqui dá menos infinito. Assim nós resolvemos. O nosso resultado dá então a menos infinito. Conclusões. Conclusões. Sempre que for este tipo de limite, exatamente assim como aparece, ou exatamente assim como aparece o número 2, você terá que levar apenas o termo do maior expoente. Exatamente aqui. Agora, podemos experimentar e vamos resolver aqui usando então o mesmo raciocínio. Veja aqui, eu posso colocar aqui ao lado o limite do número ainda 1, tá? O limite, quando x tende assim a menos infinito, deste aqui, vamos levar apenas o 2x, entra na quinta. Isto aqui será igual a limite. Quando x tende assim a menos infinito, leva este e coloca no lugar da variável. A tendência no lugar da variável. Ficamos assim com menos infinito elevado a 5. Com certeza, este resultado é o mesmo resultado que nós encontramos lá. Que ficamos com menos infinito vezes 2. Isto aqui dá menos infinito. É o mesmo resultado que eu encontrei aqui quando calculei usando este raciocínio. Agora, vamos ainda no segundo exemplo. No segundo exemplo, eu não vou aqui sofrer, não. Eu não vou mais emagrecer, apenas terei que levar o limite quando x tende assim a infinito. Copiei tudo. O menos 3x na 6 mais o x na 4 mais o 4. Atenção, nunca pode começar a aplicar as transformações sem ter colocado a tendência no lugar da variável. A primeira coisa, leve este e coloca no lugar da variável para ver se bem que dá uma determinação ou dá um número aí. Na maioria ou em outros casos mais simples, o resultado nós encontramos simplesmente elevado a tendência colocando na variável. Mas nessa situação vai ter que dar infinito, tá? Esse tipo de exemplo mais simples não coloquei aqui. Agora veja aqui. Aqui eu posso começar então com as transformações. Vamos aqui. Temos o limite quando o x tende a então infinito a menos 3, tá? Menos 3 vezes. Aqui temos o infinito na sexta, mais aqui temos o infinito elevado na quarta potência, mais 4. Agora, fazendo um pouquinho das operações, vamos encontrar o seguinte. Teremos assim então o limite quando x tende assim a infinito, de esta parte aqui, que é o infinito elevado a 6, com certeza dá infinito. O infinito vezes o menos 3, isto aqui dá menos infinito. Agora, essa parte aqui, que é o infinito elevado a 4, dá também a infinito. Este aqui somado com qualquer que seja aqui, tá, tanto faz, tá? Ficamos assim. Então, o tipo de determinação é que teremos aqui, tá, infinito menos infinito. É uma indeterminação de infinito menos infinito em que é dessa característica. É apenas um polinômio aqui. O melhor a fazer será tentar levar isto aqui, apenas aplicar no infinito. Leve o termo do maior grau, tá? Ficaremos aqui então ao lado. Veja aqui. Aqui ficamos com o seguinte. O limite, quando o x tende assim ao infinito, de menos 3 vezes o x elevado a 6. Agora, colocando assim a tendência no lugar da variável, ficamos o seguinte, menos 3 vezes assim o 6 elevado na sexta potência. Conclusão, isto aqui
dará aqui quanto? Veja aqui. O 6 elevado o infinito elevado a 6 é igual a mais infinito. Mais infinito vezes menos 3 dará aqui então aí o menos infinito. Este resultado dá o menos infinito. É isso que você deve então fazer. Agora, veja aqui. Copie caso queiras, copie as nossas resoluções, para você poder ficar aí então craque. Agora, vamos prosseguir com o nosso exemplo. Havemos de ver aqui então o exercício de número aí está o 3 e o exercício de número 4. Agora, terei que limpar essa parte e assim tá bom. Veja aqui. Eu já limpei lá. Agora, ficamos que aqui esse exercício de número 1, número 2, este aqui é o número 3 e aqui então é o número 4. Vamos aqui então com o exercício de número 4. Exatamente número 4 na número 3. Exatamente assim. Agora, copia aqui. Temos limite quando x tende a ser infinito. De raiz, temos aqui então radical x elevado a 2 mais o 5x menos o 3 menos assim o x. Agora, levando a tendência, colocando no lugar da variável, ficamos com o seguinte. Teremos aqui então o limite quando x tende ao infinito de raiz, exatamente assim, ou o infinito elevado ao quadrado mais o 5 vezes infinito menos 3. Agora vamos continuar, já teremos aqui então o menos assim infinito. Agora, continuando mais para aqui embaixo, ficamos assim, com o limite quando x tende assim ao infinito de raiz. Temos aqui então uma raiz. Agora, veja aqui dentro o que está acontecendo aqui. Aqui temos o infinito elevado ao quadrado. Ficamos assim, está com o infinito. Mas, aqui temos o 5 vezes infinito é igual a infinito. Este infinito menos 3, com certeza dá aqui então infinito. Agora, reduzindo um pouquinho o tamanho este aqui, assim está bom. Deste lado, ficamos aqui então apenas com infinito. Logo, nós podemos continuar aqui. Ficamos assim, tá com x tendendo a infinito. Esta parte aqui dentro dá aqui está infinito. Veja, o infinito mais infinito. Tá 2 vezes infinito, né? 2 vezes assim infinito. Agora, 2 vezes infinito é a mesma coisa infinito. E raiz de infinito, meu amigo, isto aqui também dá aí infinito. Agora, veja aqui. Aqui ficamos com infinito. Essa parte aqui. Ficamos aqui então com infinito menos infinito. Infinito menos infinito é uma indeterminação. Infinito menos infinito é uma indeterminação nos limites. Vamos então levantar a indeterminação. Para você levantar a indeterminação, terá que aplicar a ideia do conjugado, tá? Terá que levar esta parte, a parte que nós temos lá em cima, rapidamente vamos copiar aqui. Ficamos com x elevado a 2 mais 5x menos 3 menos assim a x. Agora, multiplica em cima e embaixo pelo conjugado. A ideia aqui está de racionalização do denominador. Como assim, Julie? Terá que levar então tudo isto, multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado dessa expressão. Ficamos assim então com x elevado ao quadrado mais o 5x menos 3. E mais, atenção, o conjugado disto, para trocar aqui de sinal. Como aqui é negativo, aqui fica positivo. Mais o x, exatamente assim. E em cima e embaixo. Em cima e embaixo pelo conjugado. Ficamos com x na segunda, mais 5x menos 3, mais o x. Nota que esse conjugado que eu multipliquei aqui em cima e embaixo, eu não troco o sinal de qualquer que seja aí então o número dentro do radical. Apenas troquei o sinal, esta parte aqui. Não venha fazer então coisas do outro mundo. Agora, analisando bem, como nós queremos multiplicar este com este, aqui uma multiplicação. Vamos imaginar que aqui embaixo tenha 1, exatamente aqui. Agora, terá que multiplicar em cima aqui os numeradores entre si, denominador entre si. É uma estratégia para nós escaparmos daquela indeterminação. Mas, olha aqui. O que eu acabei de fazer, eu não alterei nada o valor dessa expressão. Veja, eu multipliquei aqui então por 1, porque esta parte que divide por esta parte daqui, esta parte que divide então por esta parte de cima, dá 1, tá? Visto que são partes iguais. Agora, aqui 1 multiplicado por essa parte não é igual à mesma parte que eu tinha aqui em cima. É assim, então essa estratégia não altera o resultado aí. Só apenas a ideia de conjugado. Agora vamos remover essas unidades que nós colocamos. Assim tá bom. Agora aqui veja, temos em cima um produto notável.
diferença aqui está de quadrado, ou produto da soma pela sua diferença, ou produto da diferença pela sua soma. É a mesma coisa, dois termos, né? Produto da diferença de dois termos pela sua soma. Agora, isto ficamos assim com o limite. Quando x tende assim ao infinito, em cima ficamos com raiz. Nós podemos colocar aqui raiz de x ao quadrado mais o 5x menos 3. Aqui ficamos com quem? Aí mais, desculpa, aqui ficamos com menos o x também aí está ao quadrado, aqui ao quadrado. Ou seja, pela propriedade que eu apresentei lá, eu vou ter que colocar novamente aqui. O a mais o b, tudo isso aqui está ao quadrado, ou o a menos b, tá? A diferença de quadrado. Isto aqui será igual a menos b multiplicado por a mais b. Agora, nós estamos a ser deste lado para este lado aqui. Ou seja, esta parte simplesmente estamos a sair, então, daqui para aqui. Ficamos com o primeiro termo ao quadrado. O primeiro termo é toda essa expressão que nós temos aqui. Aqui, tudo isso aqui tem nosso primeiro termo ao quadrado. E menos o segundo termo é esta parte aqui, que é o x. Logo, o x também ao quadrado. Enquanto que embaixo, vamos manter o que nós temos. Embaixo você mantenha o que você tem aí. Ficamos com x ao quadrado mais 5x menos 3. E aqui está adicionando, nesse caso, com o 3. Exatamente aí assim. Agora, aí em cima nós podemos cortar este com este. E ficaremos simplesmente assim com limite. Quando x tende assim ao infinito de x ao quadrado mais o 5x menos 3 menos o x, nesse caso ao quadrado, enquanto que embaixo ficamos com essa parte que é o x ao quadrado mais o 5x menos 3, aí então o x. Atenção, eu posso simplificar, cortar mesmo, não tenha medo. Corta este com este, são simétricos. Enquanto aqui ficamos com 5x menos 3, é isso que eu terei que colocar aqui está deste lado. Veja aqui. Deste lado, continuando, ficamos aqui está com o limite. Quando o x tende assim está infinito, aí está de 5x menos 3. Embaixo teremos o seguinte. Basta manter o que nós tínhamos aí. Não fizemos aí então nada mesmo. Agora, se você leva, como já tentou cortar, se você leva a tendência, coloca no lugar da variável, ainda vai ter que dar infinito. O que fazer? Em cima, fatores, tem que fatorizar em cima. Como assim, Julie? Coloque evidência o maior termo, ou seja, o x do maior grau em cima, não é? Ficaremos aqui. O x do maior grau aqui tem simplesmente o x. Coloque em evidência o x. Aqui ficamos com 5 menos o 3 sobre o x. Agora, aqui embaixo também vamos fazer aqui a mesma estratégia. Aplicando a mesma estratégia aqui embaixo, teremos o seguinte. Até poderia ter continuado aqui, mas vamos aí. Vamos continuar aqui. Aqui terei que colocar o x elevado ao quadrado, evidência. Logo, teremos aqui dentro. Colocando x elevado ao quadrado, evidência aqui dentro. Aqui ficamos apenas só com 1 aqui. Porque é a mesma coisa, 1 vezes o x elevado então, ao quadrado. Ficaremos assim então, com x elevado ao quadrado. Ou seja, ficamos com 1, visto que o x elevado ao quadrado já coloquei evidência. Esta parte daqui, teremos o mais o 5 sobre x. Já expliquei isso no nosso primeiro exercício. Aqui teremos o menos 3 que divide por x aí está elevado ao quadrado, mais assim o x. Agora, veja aqui, pela propriedade então de radiciação que nós vimos no nosso curso de matemática básica, vimos o seguinte. Caso tenhas deste formato raiz, em que temos então radicantes, ou seja, o que está dentro que são radicantes multiplicando, você pode separar quem tem duas raízes, de A vezes raiz de B, mas sempre tome cuidado de manter aqui então, aí, o mesmo índice que nós temos ali. É isso que nós iremos aplicar aqui, exatamente aqui. Aqui poderia ser B, né? Só para fazer então a diferença. Agora, veja aqui, esta parte daqui nós podemos aplicar a mesma coisa. Temos aqui então um fator. Esta parte está a multiplicar com tudo que nós temos aqui. Eu posso colocar então aí, ou seja, eu posso separar em dois radicais. Veja, eu separando aqui então em um radical, terei que cortar este com este. Este que eu corto com este, pula fora. Ficaremos aqui então com x multiplicado. Eu até posso continuar deste lado só para pouparmos nosso espaço. Aqui ficamos com assim, o limite quando x tende então aqui ao infinito. Aqui em cima você pode manter, ainda não temos nada o que fazer lá. Mantenha do que você tem aí em cima. Mas aqui embaixo teremos o x multiplicado, ou não, só pode ser multiplicado exatamente assim,
por 1 mais o 5 sobre x. E aqui temos o menos o 3 sobre o x elevado, nesse caso, ao quadrado mais o x. Agora, se eu coloco em evidência o x elevado, nesse caso, o x, o que virá acontecer? Veja, por que eu vou colocar em evidência esta parte daqui? Temos também o x, essa parte aqui. Agora, se eu coloco evidência, aqui ficamos apenas só com 1, e aqui ficamos com esta parte daqui. Logo, posso aplicar aqui, então, o limite quando o x tende assim está infinito. De cima ficamos com x, entre parênteses, o 5 menos o 3 que divide por o x. Aqui teremos o x, entre parênteses, raiz, exatamente assim. E aqui teremos 1 mais o 5. Mantenha o que você tem, não é? Ficamos assim. Mantenha aí, não faça nada. Mas esta parte, ou essa parte onde eu tive o x, como coloquei evidência, eu quero evidenciar, ficamos aqui então com mais 1. Exatamente assim. Se você for a fazer aqui uma distributiva, multiplicar este com este, visto que é entre parênteses, ficamos este vezes toda essa parte voltará aqui ao normal como estava. E este vezes 1 com certeza voltará exatamente assim, visto que o x vezes 1 é igual assim a x. Agora, desta parte eu posso cortar. Vamos cortar este com este e ficará exatamente assim. Vamos continuar então deste lado. Teremos assim então o limite. Quando x tende assim a infinito, aqui teremos o 5 menos o lugar da variável coloca a tendência. Ficamos com 3 que divide por infinito. Aqui teremos raiz embaixo. Atenção. Ficamos com 1 mais o 5 sobre aqui está infinito, menos o 3 sobre infinito, aí então ao quadrado, mais aí então uma unidade. Agora, eu posso começar a simplificar as partes que me convêm. Quais são essas partes? Essas partes daqui. Eu posso dizer que esta parte aqui dá 0, e esta parte daqui também dá 0, e esta parte daqui também aí dá 0. Ficaremos com algo mais simplificado. Ficamos assim. Teremos aí então x sempre tendendo ao infinito. E desta parte de cima teremos o 5. Na parte de baixo, como teremos aqui então uma raiz de 1, raiz de 1 igual a 1. Logo ficamos com 1 mais 1. 1 que vamos encontrar aqui, porque raiz de 1, aqui dá 0, o 0. Logo aqui apenas fica então 1. Raiz de 1 não dá 1. Esse 1 mais aí então o 1 ficamos com 2. Consequentemente teremos o 5 que divide por 2, como sendo o resultado deste limite que nós temos aqui em cima. Avalie as nossas transformações. É isto, eu me reduzir aqui um pouco de tamanho, caso você consiga ver aí, mas é isto que você poderia fazer, ou que você deve fazer, quando encontra este tipo de limites. Agora, vamos finalizar com o último exercício.